Conta remunerada ou conta digital. O que é? Quanto rende? Como eu faço para colocar o meu dinheiro ali? Vale a pena ou não? Se você tem essas e outras dúvidas sobre o tema, fica nesse vídeo até o final que eu garanto que esse conteúdo ele é para você e principalmente se você é uma pessoa que possui dinheiro parado em conta corrente e não ganha nada por isso ou paga boleto e não ganha nada por isso, é ainda mais importante que você acompanhe esse conteúdo até o final, que certamente eu vou te passar um mundo novo que vai mudar a forma como você trata o seu dinheiro. Fala pessoal do Além da Grana, espero que estejam bem. Eu sou o Alejandro, com RH, criador do canal, e no vídeo de hoje vamos focar então exclusivamente em contas remuneradas. De uma maneira simples, uma conta remunerada nada mais é do que uma conta corrente, porém que ela te dá uma rentabilidade a partir do momento que você coloca o dinheiro ali naquela conta. Então imagina você agora pensando na sua conta corrente, no seu bancão tradicional, que você tem lá algum valor, R$1, R$50, R$100, R$1.000 ou até mais do que isso, paradinho em conta, só que no momento ele não está rentabilizando absolutamente nada. Mas se você colocar esse dinheiro, esse mesmo valor, em uma conta remunerada, ele terá algum tipo de rentabilidade atrelado à sua conta. Inclusive eu trouxe aqui uma lista das principais contas remuneradas, as suas rentabilidades, os seus diferenciais, para poder ajudar vocês a tomar a decisão de qual que é a melhor conta remunerada para você utilizar, caso ainda não tenha nenhuma. E é bem importante comentar que aqui não tem nenhuma recomendação de qual seria a melhor conta remunerada para você. Isso porque essa decisão ela é bem pessoal. Existem pessoas que olham apenas para a rentabilidade, então vou olhar nessa lista, ver qual que rende mais e é ali que vão colocar o dinheiro. Porém, existem pessoas que preferem uma plataforma mais amigável, fácil de movimentar, fácil de entender o que está ali. E existem outras pessoas que podem preferir os serviços financeiros atrelados a essa conta remunerada para tomar a decisão de onde colocar o seu dinheiro. Ou até mesmo uma combinação desses três fatores. O ponto é que escolher qual que é a melhor conta remunerada depende da sua própria avaliação. Minha parte aqui vai ser exatamente passar para vocês quais são as principais contas remuneradas disponíveis no mercado. E antes de começarmos essa lista, para que serviria, uma conta remunerada? Basicamente, existem estratégias que você pode fazer no seu orçamento para otimizá-lo a partir de uma conta remunerada ou simplesmente para uma reserva de emergência ou para guardar o seu dinheiro com uma rentabilidade aceitável, já que uma conta remunerada ela começa a rentabilizar a partir do momento que você coloca o seu dinheiro ali, salvo alguns pontos específicos que a gente comenta quando entrar em cada uma delas. Mas, de certa forma, ele é um investimento preguiçoso, porque você não precisa nem dar aquele comando de realizar o investimento para o seu dinheiro começar a render. Uma vez que você transfere, já está valendo, você já está suscetível ali a receber a sua rentabilidade. Então, inclusive nessa lista, é bem importante frisar que só estão as contas remuneradas. Então, CDBs com liquidez diária, que inclusive as mesmas fintechs ou bancos digitais que eu vou comentar oferecem, estão fora da jogada. São só aquelas opções, o fino do fino, que você só transfere o dinheiro e está valendo, não precisa nem apertar o botão para investir. Então, acabou aquela desculpa do nem sei o que fazer, que essa tá fácil, hein? Então, bora pra lista. Começando então pelo roxinho, queridinho por muitos, a NuConta, que é a conta remunerada do Nubank, que a números de hoje equivale a uma rentabilidade de 100% do CDI. Calma, que se você não entende nada sobre o que eu tô falando, vamos passar um resuminho rápido. CDI é o Certificado de Depósito Interbancário, que nada mais é do que uma taxa acordada entre os bancos para emprestar dinheiro entre si, e essa taxa acaba sendo atrelado a muitos dos investimentos de renda fixa, algum percentual dessa taxa, No caso da NuConta seria 100% do CDI, o que é o CDI integral no final das contas. A números de hoje, esse CDI ele é o equivalente a 13,65% ao ano, o que dá os famosos 1% ao mês na renda fixa, que é uma rentabilidade muito boa, inclusive, para se aproveitar.
A Nuconta, então, rentabiliza o CDI integral, porém com um detalhe. Apenas o saldo que completa 30 dias parado na Nuconta recebe essa rentabilidade. Eu fiz um vídeo, inclusive, detalhando essa mudança do Nubank, porque antes essa rentabilidade ela era diária. Depois desse vídeo, pode ir nos cards aí, que eu tenho todo o detalhamento sobre a mudança para você se atualizar. O ponto é que, em termos práticos, se você começa o mês com R$5.000 e ao longo dos próximos 30 dias você gasta R$3.000, te sobra 2 na conta e esses R$2.000 eles rentabilizam o equivalente aos 30 dias, né? Você recebe retroativa essa rentabilidade e dali para frente rentabiliza de forma diária como era a Nuconta antiga. E um exercício que eu vou fazer com todas as demais contas remuneradas é um prazo mais longo. Então eu colocando R$10.000 na conta remunerada do Nubank por um ano, rentabilizando 100% do CDI e tomando como premissa que esse CDI ele não vai se alterar ao longo desse um ano. Em termos práticos, a cada 45 dias ele é alterado pelo Copom, que é o Comitê de Política Monetária do país. Porém aqui, para facilitar e até para poder comparar, vamos manter como um CDI fixo. Mantendo então R$10.000 por um ano nesse CDI fixo, no caso da Nuconta, a gente chegaria em um valor total bruto de R$11.365 e num valor líquido de R$11.092, sendo a alíquota de imposto de renda da Nuconta dentro desse um ano a tabela que está aparecendo na tela de imposto regressivo, então incidiria uma alíquota de 20%. Isso no caso do Nubank. A próxima conta remunerada da nossa lista é a conta remunerada do iti, que é o banco digital do Itaú. Então, por detrás das cortinas tem toda aquela robustez de um banco tradicional, que é o Itaú, e a conta do iti tem como equivalente de remuneração 100% do CDI igual a Nuconta, porém com alguns diferenciais. No caso do iti, a remuneração ela é diária, então a partir do momento que você colocou lá o seu dinheiro, ele já está rentabilizando e você já acompanha no seu extrato a remuneração dia a dia. E com um outro diferencial que é com relação ao IOF. No caso do iti, o IOF ele é isento, então você não tem a cobrança do IOF em caso de um resgate em menos do que 30 dias. Está aparecendo aqui na tela a tabela regressiva do IOF, então você pode ver que resgates em um curtíssimo prazo podem te tomar desde 96% de rentabilidade até zero, conforme você segure esse dinheiro dentro dos 30 dias. Porém, aqui no iti você fica isento desse imposto. E existe uma última diferença que vale comentar também sobre o iti, que é com relação ao imposto de renda. Está aparecendo aqui na tela o comunicado oficial do iti, inclusive, que até o momento em que eu estou gravando esse vídeo, pelo menos, a alíquota do imposto de renda ela é fixa em 22,5%. Isso significa que, independente do prazo em que você tenha o dinheiro no iti aplicado, ele vai ter uma alíquota fixa de 22,5% ao invés da alíquota regressiva do imposto de renda sobre investimentos de renda fixa. Nesse caso, no nosso exemplo dos 10 mil aplicados por um ano, a gente acaba vendo uma diferença, já que de maneira bruta a gente tem o mesmo valor da Nuconta, os R$ 11.365, porém de maneira líquida, uma vez que a taxa de imposto de renda é fixa, a gente chega num valor um pouquinho menor de R$ 11.058. Então aqui, a depender do prazo em que você for deixar o dinheiro, vale repensar se o iti seria a melhor opção. Porém, vale comentar também que o próprio banco sabe que isso é um problema e está verificando como solucionar esse ponto o quanto antes. Próxima conta remunerada da nossa lista é a do Mercado Pago, que muitos conhecem principalmente como o braço financeiro da gigante Mercado Livre, que é o marketplace aí mais conhecido da América Latina. Já deve ter se deparado com vans, carros, aviões, todos tingidos daquele amarelo cintilante. E o braço financeiro de toda essa gigante acaba sendo o Mercado Pago, que recentemente se tornou um banco digital e também oferece uma conta remunerada que rentabiliza os mesmos 100% do CDI que a gente falou nos exemplos anteriores. Porém, aqui a gente tem a rentabilidade de maneira diária, assim como no iti, não tem a incidência do IOF também como no iti,
Porém, a alíquota de imposto de renda aqui ela é flexível, então a depender do prazo em que você deixa o seu dinheiro aplicado, você tem as alíquotas correspondentes a cada período de maneira regressiva. Fora isso, o Mercado Pago também oferece uma série de descontos relacionados ao seu programa de pontuação. Então, conforme você vai utilizando a wallet ali do Mercado Pago, você vai ganhando pontos, consegue atingir níveis e quanto mais alto o nível que você tem, mais benefícios você consegue receber, sendo com assinaturas grátis, tags de pedágio sem custo e por aí vai. Então aqui no nosso exemplo dos 10 mil reais por um ano, a gente teria os mesmos 11.365 brutos rentabilizados na conta remunerada do Mercado Pago e de maneira líquida a gente tem um pouquinho mais do que o IT, já que nesse caso a gente pegaria a faixa de 20% do imposto de renda, o que daria R$ 11.092 no caso do Mercado Pago. E aqui acho que vale comentar uma oportunidade que existe no seu próprio orçamento com relação ao IT e ao Mercado Pago, né? Já que as duas opções elas são isentas de imposto de renda, uma opção que você tem é, dado que todos aqui pagamos boletos, o que não necessariamente é uma coisa boa, a gente poderia jogar esses boletos para o final do mês, deixar o dinheiro que a gente vai utilizar para pagar esses boletos, tanto no IT quanto no Mercado Pago, aí da plataforma que você julgar melhor, e lá no final do mês eu resgato esse dinheiro, pago o meu boleto e fico com rendimento, ou uso o rendimento para pagar o boleto, no final dá na mesma. O ponto é que você consegue gerar uns juros a mais para o seu bolso e realizar o seu pagamento. Se hoje você está com um dinheiro parado na sua conta corrente, sem render nada, e paga boletos lá sem ganhar nada, você está marcando bobeira e eu garanto que essa dica ela é boa para o seu orçamento, inclusive já deve valer o seu like, hein? Não esquece de deixar aqui embaixo. Por último, mas não menos importante, a gente chega na última conta remunerada desse vídeo, que é a do PicPay, que por sua vez rende um pouquinho mais do que as anteriores, rentabiliza 102% do CDI e possui tanto o imposto de renda quanto o IOF de maneira regressiva. Então, no caso do PicPay, ao deixar o seu dinheiro ali na conta remunerada, você consegue uma rentabilidade bruta para os 10 mil reais dentro de um ano de R$ 11.392 e líquido de R$ 11.114. Então acaba sendo um pouquinho a mais do que as opções anteriores, isso por estratégia inclusive do PicPay para captar aqueles investidores mais interessados em uma rentabilidade e não necessariamente em qualquer outro ponto. Não que a plataforma do PicPay seja ruim, eu inclusive tenho conta lá, eu tenho conta praticamente em todos dessa lista, dado que existem vantagens, como eu comentei no início, que cada um oferece de uma maneira diferente. Recomendo, inclusive, que você entre na plataforma de cada um e estude ali as vantagens que cada fintech, banco digital te oferece para conseguir encaixar dentro da sua estratégia qual que melhor te atende. Agora me diz aqui nos comentários se você já utiliza alguma dessas contas remuneradas, se tem alguma outra conta que você utiliza e eu não comentei aqui, eu tentei focar só nas principais, e se tem algum diferencial que você acha importante que os outros saibam. Espero que tenham gostado do conteúdo desse vídeo. Se gostaram, se inscreve no canal, não esquece de deixar o like e ativa o sininho para ficarem sempre alertas quando eu lançar mais conteúdos como esse. Espero encontrá-los no próximo vídeo, um grande abraço e até lá!